Paraná Portal recebe hoje o diretor-geral do Detran, Marcos Traadi, dessa vez para falar sobre política. Tudo bem, Marcos? Tudo tranquilo. Obrigado pelo convite. Beleza. Bom, a gente tem uma situação política em Curitiba agora, um pouco conturbada com relação ao cenário nacional, o rompimento do prefeito Gustavo Frutti agora recente com o PT, da vice-prefeita Miriam Gonçalves, né? E uma certa indefinição. A gente tem 15, pelo menos, pré-candidatos para as eleições de 2016 aqui em Curitiba. Ainda assim, por exemplo, um candidato oficial do governador Beto Richa, um candidato que seja apoiado pelo PSDB. Já foi falado no ex-vice-governador Flávio Arnes como candidato do PSDB. O partido, o senhor como filiado ao PSDB, né, sente já alguma indicação do partido assim para as eleições do ano que vem? Olha, nós temos um quadro importante de pessoas que podem, porventura, ser candidatos, né, ou tentarem pelo menos a convenção do partido para serem candidatos ao município de Curitiba. Então, nomes no PSDB eu tenho certeza que não faltam. É lógico que o processo político ele depende das articulações específicas, depende também do ordenamento político, que é o ordenamento do próprio governador Beto Richa, que na hora oportuna, obviamente, vai tomar uma decisão e compartilhar conosco a melhor decisão para que o partido volte a ter a projeção que sempre teve aqui na capital, aqui em Curitiba. O nome do senhor já foi cogitado, como especulado, né, como pré-candidato ou que um possível candidato do PSDB. O senhor já teve a intenção de se candidatar? Bom, a intenção pessoal, eu não tenho de ser candidato. Eu, logicamente, estou num partido, tenho um trabalho longo dentro do partido, tenho uma atuação importante no Executivo Municipal, já tive atuação no Executivo Estadual. Hoje eu estou à frente do Detran do Paraná e é lógico que a nossa imagem exposta subentende uma possibilidade de alguém, pelo menos, perceber que você pode ser candidato a um cargo eletivo qualquer. Isso é normal, isso é natural. E o prefeito Gustavo Frutti já foi do PSDB, já teve também junto, bem próximo, né, dos atuais aí, líderes do PSDB aqui em Curitiba e também no Paraná, e agora teve esse afastamento, né, depois da eleição. Isso foi bastante nítido. Assim, o que o senhor acha da gestão municipal hoje? Qual a sua visão com relação à administração do Gustavo Frutti hoje na prefeitura? Curitiba já foi referência, né, e continua sendo referência em algumas questões importantes, né. Deixou de ser referência em questões que envolvem o meio ambiente, nós temos problemas relativos ao transporte público, temos problemas relativos ao trânsito, inclusive uma das grandes questões que foram levantadas naquela eleição que elegeu Gustavo Frutti, prefeito de Curitiba, era o trânsito. O trânsito continua caótico, nós temos que buscar alternativas para que a cidade tenha uma projeção maior, melhor, né? Porque ela sempre teve, fundamentalmente ela teve uma projeção muito forte no governo Beto Richa, que por 10 vezes foi eleito o melhor prefeito do Brasil, e hoje nós temos uma lacuna, talvez por questões orçamentárias, talvez por questões políticas. Você me comentou que houve um afastamento do prefeito, da vice-prefeita, que é uma questão de ordem política pessoal deles, né? Mas Curitiba precisa de alternativas políticas importantes, mas fundamentalmente, independente do número de candidatos, eu acho que quanto mais candidatos, melhor. Fundamentalmente, projetos importantes para Curitiba, na área ambiental, na área social, uma retomada das questões que envolvem o apoio, né, que na ocasião em que havia uma atividade intensiva da FAES, as pessoas tinham um apoio social maior. Tudo isso nós já estamos discutindo no âmbito do PSDB, justamente para apresentar alternativas, porque nós pretendemos ter candidato próprio, sim, à eleição de Curitiba. Bom, a eleição está se aproximando, digamos assim, né? Já há menos de um ano, né? Falta menos de um ano para as eleições municipais. A imagem do governador Beto Richa está bastante desgastada por causa do ajuste fiscal, da crise nacional e estadual que, né, o Paraná sofreu, com relação também aos professores, a greve dos professores, uma das greves mais longas, se não foi a mais longa da história do Paraná. A imagem do governador foi bastante desgastada. O senhor acha que o PSDB tem um nome o nome que o PSDB vai oferecer vai tentar se distanciar assim do governador para a eleição de 2016? Eu não tenho dúvida de que o desgaste de imagem de um político que tomou decisões efetivas para conter a crise econômica, que logicamente passa por todos os estados e passa fundamentalmente pelo próprio governo federal, ela se desgasta um pouco. Mas o bom administrador, ele toma as medidas independente da questão da popularidade que tem. Nós temos conversado com as nossas bases, com as nossas zonais, temos nos reunido com lideranças, e existe sim uma saudade muito grande, porque como governador, o governador Beto Richa teve que tentar cuidar dos 399 municípios. Não dá para ele continuar atendendo
a Curitiba como ele vinha atendendo. E mesmo assim, grandes investimentos foram feitos em Curitiba, a questão do transporte coletivo, e tudo isso foi praticamente equacionado durante o período em que o governador Beto Richa se manteve no governo do estado do Paraná. Eu tenho certeza que gradativamente a população vai entender que as medidas que foram tomadas foram medidas de ordem administrativa e deixarão a questão política de lado e passarão a ter um olhar diferenciado de novo sobre aquilo que foi feito durante a gestão do então prefeito Beto Richa. O partido então aposta numa melhoria na imagem do governador antes de, ou até mais do que um afastamento de um eventual candidato? Não, eu tenho certeza disso. Nós já temos alguns indicadores de que a população está percebendo que as medidas que foram tomadas têm tido efeito. Em 2016 o Estado vai fazer grandes investimentos. Nós já temos uma expectativa de um orçamento agora muito mais adequado a uma realidade. A crise pegou a todos de surpresa, mas já havia uma previsão. Já havia, inclusive, uma advertência do próprio governador Beto Richa de que nós enfrentaríamos uma crise muito profunda e, por conta disso, lá em setembro, por aí, nós já começamos a tomar medidas, inclusive nós mesmos do Detran, tomamos medidas de contenção de despesas e conseguimos um resultado expressivo também no apoio a vários projetos do próprio governo. Tá certo. Diretor-geral do Detran do Paraná, Marcos Traadi, filiado ao PSDB e também possível candidato da eleição de 2016, não? Não, isso é uma questão que envolve uma organização partidária, uma discussão muito profunda. Nós temos grandes nomes no PSDB, pessoas que têm uma projeção política muito grande. Nós estamos discutindo a participação do PSDB num grande projeto para Curitiba, que é o que nós estamos fazendo. O nosso projeto já está praticamente pronto para ser apresentado à sociedade no ano que vem. Vamos ver de que forma que se apresentam os candidatos. Tá certo. Obrigado, diretor. Eu que agradeço pela oportunidade.